sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor,
venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. E hoje à noite eu queria chamar a sua atenção para o momento em que Lameque, descendente na linhagem de Caim, sexta descendência de Caim, Lameque no versículo 22, 23, ele diz assim: certo dia Lameque disse às suas mulheres: Hades e Zilá, escutem-me, mulheres de Lameque, marque bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu, matei um moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então, se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. Fiquei olhando para a vida de Lameque. E Lameque deixa muito claro, meus irmãos, que ele conhecia a palavra de Deus. Lameque conhecia a palavra de Deus. Como é que a gente deduz que Lameque conhecia a palavra de Deus? Me ajudem. Porque literalmente ele cita o que Deus tinha dito a Caim. Caim, com medo de ser expulso, que ele seria expulso, ele diz para Deus: mas onde eu chegar, as pessoas vão me matar. E Deus disse: se alguém te matar, da família dele morrerão 7 pessoas. Lameque demonstra que tinha conhecimento da palavra de Deus, porque ele cita literalmente o que Deus tinha dito ao seu pentavô. 5, 6 gerações atrás, ele está citando, demonstrando que conhecia muito bem o que Deus havia falado lá para os seus antepassados. Está aí ele dizendo, são palavras dele, citando literalmente ao Senhor. Porque se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Meus irmãos, nós vivemos num mundo hoje que muitas pessoas têm conhecimento da palavra de Deus. Os tempos mudaram. Até a década de 60, 50, 60, a palavra de Deus não era conhecida como ela é conhecida hoje. Não se citavam versículos bíblicos. A missa, nós somos um país de origem católica, a missa, ela era celebrada latim, o padre de costa para a congregação, para o altar. O leigo não tinha acesso à palavra de Deus. E se você recuar na história, você vai encontrar Martinho Lutero, com a reforma, abrindo a Bíblia para o povo ler.
Então, dos anos 60 para cá, a palavra de Deus começou a ser lida. Essa tradução que os irmãos ouviram agora em áudio, ela é do início dos anos 70, a Bíblia na linguagem de hoje. Uma comissão de pastores e padres fizeram essa tradução para que o povão tivesse acesso à palavra de Deus. Se você pegar aquele Novo Testamento na linguagem de hoje, vai ter umas páginas iniciais explicando todo esse processo. Então a Bíblia hoje é conhecida. Se você chega lá num presídio, o preso chama e diz assim: pastor, onde é aquele versículo que diz assim, assim, assim? E eu passo por muito sabido nos presídios, porque eu pego o meu celular, boto lá e na mesma hora eu respondo. O pastor sabe, não é? Mas esses recursos que nós temos hoje, como o celular, por exemplo, tornou a palavra de Deus conhecida. Muitas pessoas que mesmo que não frequentam uma igreja, ela tem versículo em casa, ela tem versículo no carro, ela tem versículo na mesa de trabalho, no caderno dos estudantes tem versículos. Então a palavra de Deus é conhecida, assim como Lameque conhecia a palavra de Deus. Interessante que até o diabo conhece a palavra de Deus. Sabia disso? Vamos lembrar da tentação do Senhor Jesus Cristo. O diabo cita literalmente, porque está escrito. Ele joga a Bíblia na cara de Jesus e diz assim: eu também sei da Bíblia. Então Lameque conhecia a palavra de Deus. Mas nós notamos nesse texto também, Lameque conhecia a palavra de Deus, mas ele não obedecia a palavra de Deus. Ele não vivia a palavra de Deus. Ele diz assim: 7 vezes Caim será o quê? Vingado. Eu já matei um homem, eu já matei um moço, se gabando dos crimes dele. E ele diz assim: e se alguém me matar, se Caim está lá na palavra de Deus, vai ser vingado 7 pessoas da família dele, da pessoa que me matar, do assassino de Caim, da minha serão quantas? Quantas, por favor, me ajudem aí? 77. Quantos crimes Lameque tinha cometido? 11 crimes. O homem que conhecia a palavra de Deus já tem uma vida de quê? De 11 assassinatos. Ele era descendente de um assassino. Ele conhecia a palavra de Deus, mas ele não estava nem aí para a palavra de Deus. Pelo contrário, ele pega as suas 2 esposas e começa a dançar. Uma tradução que diz que literalmente ele dança, se alegrando e debochando literalmente da palavra de Deus. Ah, se meu bisavô, meu tataravô eram 7 vezes, pois eu serei 77 vezes. 11 crimes nas costas. Ele conhecia a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não causava na vida dele nenhuma mudança. A palavra de Deus não produzia na vida dele fé. A palavra de Deus não produzia na vida dele transformação. Pelo contrário, a palavra de Deus era para Lameque somente motivo de deboche, de gozação, de distorção, como acontece hoje também. Quantos que leem a Bíblia e a palavra de Deus não produz fé na vida deles? Lameque era um homem muito inteligente. Se você olhar o texto que nós ouvimos pelo áudio, nós vamos ver que os filhos dele, Jubal começou a produzir música, não foi isso? O Tubal Caim foi inventor da guerra, de armas, família inteligentíssima. Mas essa inteligência não foi canalizada para as coisas espirituais. Pelo contrário, eles se afastaram cada vez mais das coisas de Deus. Lameque, ele cita Caim, ele cita a palavra de Deus, e ele não entende que quando Deus colocou aquele sinal em Caim, lembra que Deus colocou um sinal para que aonde ele chegasse, todos soubessem
E alguns dizem que aquele sinal foi a cor preta. Não tem nada a ver com isso. Negros não são descendentes de Caim. Havia um sinal, nós não sabemos qual é. E a Bíblia diz também que Deus, por misericórdia, por graça a Caim, diz assim: se alguém te matar, 7 pessoas da família do assassino vão morrer. Lameque, ao invés de entender que isso era graça de Deus para poupar a vida do seu antepassado, ele agora debocha de Deus. E ele diz: eu posso matar 11, 77, porque ninguém vai me matar, porque senão vão morrer pessoas da família dela. Aí eu me volto lá para o Novo Testamento, irmãos. Um dia perguntaram ao Senhor: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? Qual foi a resposta? Não somente. Mas perguntaram para o Senhor: 7 vezes. O normal daquela época era perdoar 3 vezes. Se teu irmão pecar, vai tu a ele. Se ele não te ouvir, vai mais um. Se ele não te ouvir, vai mais outro. Aí leva para a igreja e trata como gentio. Então perdoava 3 vezes. O apóstolo aí, o discípulo, fala com Jesus: 7 vezes, Senhor. Jesus disse: não apenas 7, mas o quê? 70 vezes 7. Algumas traduções dizem 77, não 70 vezes 7, mas de 77, que é a mesma de Caim, lá atrás, de Lameque, lá atrás. O que a Bíblia está nos ensinando aí, meus irmãos? Não importa se eram 77 vezes, não importa se eram 490 vezes, 70 vezes 7, isso não é, perdão não é uma questão de matemática, perdão não é uma questão de quantitativo, mas perdão é uma questão de qualitativo. Perdoa quem vive a palavra de Deus, perdoa quem é transformado por Deus. E Caim, Lameque, não entendeu isso, não entendeu o que era o perdão de Deus. Ele não entendeu o conceito da graça. Assim como Lameque, nós temos gente que conhece a Bíblia, mas não obedece. E faz as ilações mais loucas possíveis com a palavra de Deus. Quero enumerar aqui algumas. Por exemplo, já vi pessoa dizendo que bebe porque Jesus transformou água em vinho. E ele usa esse texto para justificar que ele é livre para beber. Desculpa, é um Lameque. Não entendeu nada da palavra do Senhor. Outros dizem que podem, sim, ter mais de uma mulher, ter casos fora do casamento, porque os grandes profetas de Deus tiveram isso. Davi, o homem segundo o coração de Deus, fez isso. Desculpe, está enganado, está distorcendo a palavra de Deus. Esses homens erraram e a Bíblia não encobriu os erros dele, não está lá dizendo que eles agiram certo. Davi pagou amargamente o preço de ter mais de uma esposa. Mas os Lameques fazem essas ilações hoje com a palavra de Deus. Eu vi uma fantástica agora, um determinado pastor pregando e dizendo que os grandes homens de Deus no passado deram bezerros, bois, para serem sacrificados. E que você precisa trazer um boi. Não traga o boi, porque dá trabalho. Traga o valor de um boi e dedique à igreja. Meus irmãos, não é isso que a Bíblia está nos ensinando. Não é esse tipo de conclusão que nós devemos tirar. Isso é coisa absurda. São Lameque dos dias atuais. Palavra de Deus. A Bíblia, meus irmãos, não é um livro qualquer. Ela não deve ser lida como a gente lê um jornal, um site de notícias. A Bíblia deve ser lida na dependência do Espírito Santo de Deus. Quando a gente abre a Bíblia, a gente deve pedir a Deus que nos ilumine, para que a gente conheça e para que a gente obedeça essa palavra, e para que a gente não faça distorções da palavra do Senhor.
Eu comecei dizendo que Lameque conhecia a palavra, mas não obedecia. A palavra de Deus não permitia que houvesse mortes. Ele já fala de 11. Só ele. E se orgulhava disso. A palavra de Deus não abençoava a bigamia. Ele já vivia com 2 mulheres nessa época. Ele vivia promovendo guerra com seus filhos. Para isso inventaram as armas. A palavra de Deus, meus irmãos, na nossa vida, ela deve provocar mudanças. Mudanças de comportamento, mudança de pensamento, que resulta em mudança de comportamento, que resulta em mudança de vida. Quero dar um exemplo. Zaqueu. Zaqueu parece que vivia nos dias de hoje. Zaqueu era um homem corrupto. De tudo, ele pegava propina. Os 30% dele. Os 20% dele, os 10% dele. E um dia Jesus vai passando na cidade dele, ele sobe numa árvore, Jesus manda ele descer, diz, hoje eu vou me hospedar na tua casa, e de repente, o cara da Lava Jato daquela época, está diante de Jesus. E ele conhece o próprio Cristo, ele ouve a palavra de Deus, e ele envergonhado diz assim, Senhor, se eu tenho roubado alguém, hoje eu vou devolver 4 vezes aquilo que eu roubei. É isso que a palavra de Deus faz nas nossas vidas. Transforma, muda a nossa forma de ser, de pensar. Eu fico pensando em cada político desse país, se devolvesse aos cofres dessa nação 4 vezes o que eles roubaram, tirava o país da crise. Não precisava de reforma de previdência. Não somente isso, meus irmãos. Quando ele olha o tanto de dinheiro que ele tem, ele diz assim, Senhor, hoje à noite, eu estou decidindo dar metade do que eu tenho para os pobres. E a gente lê tanta palavra de Deus, e a gente diz assim, pobre não é problema meu, é problema do Estado. Quem mandou ele não estudar? Não é assim que a gente fala. O que é que eu tenho a ver com problema de pobreza, de gente que está lascado, que não tem dinheiro, que isso, que aquilo, e se revolta logo e não ajuda? Quando nós lemos a palavra de Deus, ela precisa provocar na gente mudança. Não é para a gente ler a palavra de Deus e se tornar pior. Nem ficamos, Lameque nem conseguiu ficar como ele era. Ele se tornou um homem debochado com a palavra de Deus. Teve um jovem muito rico, que um dia procurou Jesus perguntando o que faria para ter a vida eterna. E Jesus disse para ele, ele era muito rico, Jesus disse para ele, vai, vende o que tens e dá para os pobres. E o que foi que ele disse? Dá para mim não, Senhor. Ele foi embora, não quis saber de Jesus e da palavra dele. A palavra dele não produziu fé, não produziu salvação, não produziu mudança na vida dele. Eu queria que você olhasse o que a Bíblia diz em Efésios, o capítulo 4, Efésios 4, a partir do versículo 22. Convido o irmão a abrir a sua Bíblia, Efésios 4, 22. Quem lê a palavra de Deus que mentia, tem o quê? Que deixar de mentir. Continua. Quem ficava com raiva não pode pecar no momento de raiva. O que mais? Se roubava, não rouba mais, inclusive o dízimo. O que mais? O que provoca essa mudança, meus irmãos? A leitura da palavra de Deus. Está lá escrito. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. É por isso que a gente começa o ano insistindo, gente, vamos ler a Bíblia. É por isso que você já recebeu no seu privado, no grupo da igreja, e todo dia você vai receber mesmo, que meu papel é esse mesmo, é insistir para que a gente leia a palavra de Deus, para que haja transformação, para que esse mundo melhore com a presença de pessoas regeneradas, lavadas, remidas no sangue de Cristo. Passou um estudo feito nos Estados Unidos, o que acontece com as pessoas que leem a Bíblia e que leem para obedecer, não só por conhecimento como era Lameque. O que acontece? Quem lê a Bíblia uma vez por semana,
Não acontece nada. É o que muita gente faz, é só aqui na hora do culto. Não vai acontecer nada na tua vida. Vai continuar a mesma coisa. 2 vezes, nada significativo. 3 vezes. Mas a partir de 4 leituras da Bíblia por semana, olha essas estatísticas para a gente sentir. Mal do século, depressão, solidão. Quem lê a Bíblia, 30% das pessoas que lê a Bíblia 4 vezes na semana, 30% ficam curadas. É melhor do que remédio. É melhor do que você pagar a terapia, viu? Quem lê a Bíblia 4 vezes por semana, 30% das pessoas ficam melhores, curadas, né? A Bíblia, meus irmãos, é o melhor remédio para a raiva. Quem lê a Bíblia 4 vezes na semana, 32% ficam tranquilos. 40% das pessoas que leem a Bíblia 4 vezes na semana, melhora o relacionamento com a família, com o esposo, com os filhos, com os amigos. 57% das pessoas que leem a Bíblia 4 vezes na semana se curam do problema de álcool. Está vendo? Hoje existe uma guerra por causa das comunidades terapêuticas. Há pessoas que dizem, mas as comunidades terapêuticas não usam remédio, usam só a Bíblia. Aí ficam querendo fechar as comunidades terapêuticas e tem essa confusão toda. Porque não pode receber dinheiro do SUS, porque lá não dá remédio, o SUS é para quem dá remédio, lá eles usam a Bíblia. E está aqui. 57% das pessoas se curam do alcoolismo lendo a palavra de Deus. 4 vezes por semana. Quer mais? Mais uma estatística boa aqui. 61% das pessoas melhoram do problema de pornografia quando leem a Bíblia 4 vezes por semana. E o número é em 200% de pessoas aí que compartilham a fé quando começam a ler a Bíblia 4 vezes por semana. Melhor do que remédio. Não estou dizendo para vocês largarem os seus remédios, eu estou dizendo para você ler a sua Bíblia. Para curar os males da vida presente. A melhor coisa do mundo é a leitura da Bíblia. Essa estatística está falando de 4 vezes na semana. Mas nós estamos desafiando os irmãos a lerem e ouvirem, a fé vem pelo ouvir, todo dia. Se 4 vezes está dando esse resultado, imagine se você ler os 7 dias da semana. Eu vejo muita gente sofrendo. Os nossos lares cristãos, muita gente sofrendo. Crente não bebe, bebe. Tem gente que é crente que vive embriagado. É um lamequezão da vida. Porque conhece a palavra de Deus, mas não obedece. Eu quero desafiá-los, meus irmãos, para que nesse ano você leia a sua Bíblia. Vamos, irmãos, ler a Bíblia? Quem já começou? Eba, beleza. Quem vai começar? Bom, muito bom. Muito bom. Quem não vai começar, não quer ler a Bíblia? Deus tenha misericórdia de você, meu irmão. É muito difícil essa vida para você querer enfrentar sozinho. Lê a Bíblia, estude a Bíblia. E o resto, Deus vai fazer a obra em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mas de ti mais perto almejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz. Leva-me, ó meu Senhor, a seguir-te só me consagro já, constrangido pelo